Este poema, Invictus, é o poema que aparece no filme, que é, digamos assim, o grande fio condutor do filme, que é um poema que o Nelson Mandela encontrou, descobriu, quando estava na prisão, e que o ajudou a suportar aquele período de 27 anos que ele passou naquela prisão que nós vimos no filme, naquela cela pequenina, em que nem tinha uma cama, né? Dormia no chão e tinha que trabalhar naquele pátio a partir pedra. Portanto, era uma pena de prisão com trabalhos forçados, muito, muito cruel, muito difícil. E então ele tem este poema que o ajudou a ganhar forças e que vocês vão ter que interpretar. Portanto, vai ser o grande trabalho que vocês vão ter que fazer, ou uma das partes desse trabalho vai ser a interpretação deste poema. Por isso eu não vou comentá-lo a fundo, só para chamar aqui a atenção que a poesia usa uma linguagem metafórica, não é? Portanto, e vocês têm que saber procurar o segundo sentido ou o sentido profundo de cada palavra ou de cada verso aqui deste poema. Por exemplo, fala aqui do poço, a noite, são ideias que são palavras que têm a ver, esta imagem da noite, do que é negro, o poço, tem a ver com o lado negativo da vida, não é? com aquilo que pesa e provavelmente o Nelson Mandela encontrou aqui uma referência à prisão, à sua situação de prisioneiro, ainda por cima prisioneiro sem culpa, o inocente que estava preso por motivos de consciência. Mas ele fala aqui dos deuses. Portanto, os deuses, ele agradece, o autor do poema, que não era o Nelson Mandela, mas este William Ernst Henley, agradeço aos deuses que possam existir pela minha alma indomável. Ele diz que possam existir, não está aqui a dizer que acredita mesmo na existência dos deuses, acredita que poderá existir, mas há uma coisa que ele sabe que existe, que é a alma dele, a alma indomável. Tem a ver com a palavra invictus. Indomável é o não ser dominado por nada, não ser ninguém conseguir dominá-lo, limitar essa alma. É indómita, é como um cavalo que ninguém consegue domar e ninguém consegue controlar. E então fala das garras cruéis das circunstâncias, o facto de haver circunstâncias que impedem a pessoa de ter aquilo tudo o que quer, mas dentro da crueldade da sua vida há esta alma indomável que não se deixa dominar. E então fala aqui dos duros golpes do acaso. A minha cabeça sangra, mas continua erguida. Aqui a ideia, a alma indomável manifesta-se através desta ideia de ter a cabeça erguida, de enfrentar a vida sem se deixar ir abaixo. E então fala aqui do medo. Portanto, para além deste lugar de lágrimas e ira, que o Nelson Mandela, com certeza que via como uma prisão, nada mais se vê do que os horrores da sombra. Novamente aparece aqui a sombra, que tem a ver com a noite, com o poço, com a noite negra, esta coisa escura, que de facto tem a ver com a prisão, e ainda por cima uma prisão injusta. E mesmo assim a ameaça dos anos encontrar-me-á sem medo. Portanto, ele enfrenta aquele destino que parece cruel sem se deixar ir abaixo, sempre com força e sem medo das consequências do que possa e do futuro. E portanto não importa se o portão é estreito, não importa o tamanho do castigo, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Portanto, esta ideia de ele ser o capitão da sua alma tem a ver aqui com esta coisa que vinha aqui em cima, esta referência à alma indomável. Apesar de ele estar preso, portanto, quando ele estava na prisão, ele tinha a noção de que estava preso, estava ali encarcerado, não podia sair dali, mas a sua alma era livre. E ele continuava a ser senhor do seu destino. E uma coisa que eu poderia perguntar agora, mas não vou abrir os sons, mas vocês devem anotar se tiverem alguma ideia sobre isto, é como é que se ele foi mesmo senhor do seu destino ou não, mesmo estando 27 anos na prisão.
Isso depois vamos encontrar no final aqui da apresentação, mas lanço esta questão porque é importante. E, portanto, o que é que isto tem a ver? Esta ideia dele ser senhor do seu destino e capitão da sua alma tem a ver com a ideia da autonomia, o ser independente, o não se deixar dominar por ninguém, por nada de exterior à sua consciência. E então nós podemos dizer que a autonomia é o fundamento de uma vida ética. O que é uma vida ética? É uma vida em que as pessoas se assumem plenamente como seres racionais e seres capazes de traçar objetivos para a sua vida e cumprir esses objetivos, alcançar as metas que consideram importantes, independentemente das circunstâncias. Portanto, tem a ver com a capacidade de nós termos uma dimensão moral na nossa vida, sermos capazes de assumir a nossa responsabilidade como seres humanos. O que significa que há aqui muito a pensar, não é? Esta ideia de nós podermos ter uma vida que se orienta por princípios éticos. E depois iremos ver o que é isto da ética, mas adianto já que tem a ver com o nós assumirmos a nossa dignidade como seres humanos e a nossa capacidade de fazer o bem, de procurarmos fazer o melhor que pudermos para nós e para a sociedade em que nós vivemos. Então, há aqui coisas interessantes em relação à questão da autonomia. É que nós, para sermos autónomos, temos que ter liberdade. Portanto, a liberdade é uma capacidade que nós temos. Nós temos o poder de escolher o que fazer ou não fazer. E isso significa que nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos. De alguma forma, nós somos responsáveis por aquilo que somos. Independentemente de, muitas vezes, não sermos aquilo que gostaríamos, mas é sempre possível, a partir do que nós temos, ou aquilo que nós somos em determinado momento, fazer escolhas, escolher melhorar ou seguir um certo caminho. E há pessoas que conseguem dar a volta por cima, mesmo quando estão com muitos problemas. E, portanto, a autonomia é esta capacidade que nós temos de sermos independentes. O contrário da autonomia é a heteronomia, que aparece aí a vermelho. E o que é a heteronomia? A heteronomia significa dependência. A autonomia significa independência. Uma pessoa autónoma é uma pessoa que traça as suas próprias regras, segue as suas próprias ideias, não está presa à vontade das outras pessoas, ou da sociedade, ou dos líderes, ou seja, do que for, das modas, enfim. Enquanto que quem vive na heteronomia vive na dependência dos outros. Há pessoas que fazem só aquilo que os outros querem, não têm um pensamento próprio, não são capazes de assumir a sua responsabilidade pela sua vida. E então, Fernando de Savater, que aparece aqui assim, numa obra que é muito interessante, que é Ética para um Jovem, que ele escreveu para o seu filho, que é muito interessante, chama Imbecilidade à Heteronomia. Portanto, as pessoas que vivem na heteronomia vivem na imbecilidade. O que é a imbecilidade? Ele vai buscar a origem desta palavra, que é a palavra baculus em latim, que significa bastão ou muleta. Uma pessoa imbecil é uma pessoa que precisa de um bastão, de uma muleta para se apoiar. Precisa sempre de se apoiar nos outros para poder andar. Não consegue fazer nada por si próprio. E então, o contrário da heteronomia, a autonomia, é o que nos permite ter a tal vida ética, assumirmos a responsabilidade plena por aquilo que somos e pelas decisões que tomamos. Então, o filme Invictus permite-nos, de facto, descobrir o que é a ética. Fala-se aí da filosofia, mas esta parte da matéria daí tem a ver com filosofia, por isso é que aparece aí a referência. Não tem que saber muito sobre o que é, só tem que saber o que é a ética. Portanto, a ética é aquilo que nós vamos trabalhar agora e é extremamente importante. Então, o que é que significa a palavra ética? Nós já aprendemos a fazer definições. A palavra ética vem do grego antigo, ethos. E ethos tem o significado de caráter, costume, comportamento ou modo de ser. Portanto, esta palavra, os gregos usavam-na para falar da maneira de ser das pessoas, da forma como se comportavam,
da forma como seguiam os costumes da sociedade em que viviam. E, portanto, de alguma forma, vamos falar disto, e a ética hoje em dia tem a ver com tudo isto. E há outra palavra, portanto, hoje em dia a palavra ética vai buscar esta expressão, nasce aqui desta ideia da ética filosófica. Ética é filosofia, que significa a filosofia moral, ou a filosofia do modo de ser, que era uma expressão que os filósofos gregos na antiguidade usaram para definir, para expressar o que é a ética. E então o que é que se trata aqui? Não se trata propriamente de uma moral. Por exemplo, quando nós entramos num grupo religioso ou parecido a um partido político, temos que seguir a moral desse grupo, ou seja, há uma série de regras que nos são impostas e que nós aceitamos, e depois de entrarmos para esse grupo ou para essa instituição, seguimos essas regras. Mas nós podemos também seguir regras que a nossa mente, a nossa razão, a nossa consciência nos diz que são regras importantes para seguir. Ou seja, uma pessoa que tem uma consciência ética profunda não precisa de seguir a moral de nenhuma instituição. Pode seguir a sua consciência, porque saberá como é que se pode orientar em direção àquilo que é melhor, em direção ao bem. Depois, os romanos traduziram para latim ethos usando a palavra mores, ou mos, que significa costume, ou mores, que significa costumes. Portanto, e é desta palavra mores que vem moral, a palavra moral. E então os romanos davam muita importância aos costumes da sociedade. Eles construíram um império que foi talvez o império que mais, para além do império dos faraós, que mais duração teve em termos históricos, e que marcou muito a nossa civilização. O Império Romano assentava nessa ideia de que os costumes eram a lei, eram importantíssimos para regular a vida em sociedade. E, portanto, o que é que temos que ver aqui? É que tanto a palavra ethos como a palavra mos têm a ver com o comportamento que é típico do ser humano, que é o comportamento que os seres humanos têm e que os animais não têm, porque os animais agem por instinto ou atuam por instinto, mas o ser humano atua por causa da sua liberdade. Portanto, o ser humano tem liberdade, os animais não têm. Os animais não fazem escolhas, eles seguem os instintos. Podem ter vários instintos, às vezes em conflito, e acaba por vencer o que for mais forte. Mas no caso do ser humano, nós também temos instintos, mas temos a capacidade de pensar e de fazer escolhas refletidas. Isso é muito importante. Então, a ética e a moral têm a ver com esta coisa, com a realidade humana, que tem a ver com a vida em sociedade. Portanto, nós não podemos falar da vida individual e da nossa responsabilidade moral, digamos, enquanto indivíduos, sem pensar na sociedade. Nós nascemos, crescemos e vivemos na sociedade. E é em relação aos outros sempre que se colocam os grandes problemas, digamos, de caráter moral, ou seja, o que é que nós devemos fazer. E então, se nós vivêssemos numa ilha, sem mais ninguém, se calhar poderíamos fazer muitas coisas que não fazemos no nosso dia-a-dia. Mas a grande parte dos nossos problemas morais vem da nossa relação com os outros. Ou seja, a quem é que devemos obedecer, a quem é que devemos respeitar, como é que devemos comportar-nos nos diversos espaços em que habitamos. Por exemplo, comportar-nos em casa não é a mesma coisa que nos comportarmos na escola, há diferenças. E, portanto, há aqui uma ligação destas duas ideias, destas duas palavras, da ética e da moral, mas que nós vamos distinguir, apesar de falarem da mesma, se referirem à mesma realidade, são formas diferentes de encarar essa realidade. E então, a ética e a moral são a mesma coisa, não são a mesma coisa. Portanto, elas
têm a ver com a mesma dimensão da realidade, mas não são iguais. Portanto, a moral, quando se fala em moral, fala-se das regras morais que as pessoas seguem quando tomam decisões, mas que vêm de fora. Ou seja, todas as sociedades têm a sua moral, ou os seus conjuntos de regras morais, que onde é que elas aparecem de forma mais expressa? Aparecem nas leis, mas também aparecem nos costumes, naquilo que é o hábito, e então nós recebemos muitas regras de fora. E, portanto, se nós seguirmos essas regras, e se elas não forem contraditórias entre si, porque às vezes há regras que podem entrar em contradição umas com as outras, nós podemos podemos dizer que podemos tornar-nos pessoas boas, não fazer mal, não cometer crimes, mas há uma dimensão da bondade, digamos assim, que é superior, que tem a ver com nós termos consciência daquilo que fazemos e do porquê é que fazemos. Ou seja, se existirem regras morais que nós temos que seguir, se nós não compreendermos porque é que elas existem, mesmo que nós lhes obedeçamos, a nossa consciência não é completamente autónoma. Então, se calhar existem, por exemplo, muitas religiões que têm mandamentos, não é? Há os 10 mandamentos no judaísmo e no cristianismo, o não matar, o não roubar, etc. Toda a gente sabe quais são. Se eu achar que devo seguir esses mandamentos por medo das consequências ou de depois, quando morrer, não ir para o céu ou assim, do género, eu não estou a ser completamente autónomo. Eu estou a agir por medo ou para não ferir os outros ou para não ser criticado, enfim. Mas se eu seguir essas normas por achar que é positivo não fazer essas coisas e saber porquê, por exemplo, matar, é óbvio que o direito à vida é o direito fundamental, mais importante, se calhar, de todos os direitos dos seres humanos e dos animais, se calhar, também podemos ir por aí. Não provocar sofrimento inútil aos animais também acho que é importante. Se eu tiver uma ideia porque é que isso acontece, ou seja, porque é que isso é mau, e se eu achar que é por causa disso que eu não devo fazer, então eu estou a seguir a minha consciência. E, portanto, estou a pôr em ação a minha liberdade de uma forma plenamente consciente. E então, se nós tivermos, de facto, esta ideia de que temos que seguir as normas morais por medo da reação dos outros, nós não estamos a ser autónomos. E, de facto, a moral não exige, como diz aqui, que as pessoas sejam autónomas. Exige que as pessoas obedeçam às normas, às regras. E então há, em muitas sociedades, normas morais que são injustas. E aparece aqui o apartheid. Portanto, na África do Sul, antes da revolução, digamos, da mudança política que se operou com a democracia, com a eleição do Nelson Mandela como presidente e depois com outras eleições livres que ocorreram, antes disso, as normas morais dessa sociedade eram extremamente injustas, porque assentavam no racismo. O apartheid significa separação, ou seja, as pessoas viviam na mesma sociedade, mas viviam separadas, segregadas. Portanto, a minoria branca vivia em zonas privilegiadas e tinha acesso a todos os bens materiais que tornam a vida boa, e as pessoas da maioria negra viviam em condições miseráveis e eram tratadas como inferiores, mesmo a nível dos ordenados. Portanto, por exemplo, numa fábrica, as pessoas da minoria branca tinham um ordenado superior às pessoas da maioria negra, mesmo que fizessem o mesmo trabalho. Portanto, o salário era muito superior. E, portanto, isso era, de facto, altamente discriminatório, não é? Mas a discriminação acontecia a todos os níveis. Portanto, portanto, as normas morais dessa sociedade eram injustas e, portanto, havia pessoas como o Nelson Mandela e outras, mesmo brancas, que lutaram contra o apartheid, ou seja, eles revoltaram-se contra as normas morais da sociedade em que viviam. Mas isso não significa que elas se tenham tornado imorais ou más.
O que acontece é que elas tinham uma consciência ética e então seguiam a sua consciência ética, não seguiam as normas morais. E então, quando ele recusou obedecer-se às normas morais, obedecer às normas morais do apartheid, da sociedade sul-africana, ele estava a valorizar, de facto, a sua razão, ou seja, a sua alma indomável, não estava, digamos assim, preso às normas morais que ele considerava injustas. E foi precisamente por causa dele ter sido autónomo, dele ter colocado a sua consciência moral, ou seja, a sua razão, a sua capacidade de pensar por si próprio, acima das normas morais, que fez com que ele fosse condenado à prisão perpétua. Portanto, o Nelson Mandela foi condenado como sendo terrorista. Ele nunca pegou numa arma, nem teve nenhum ato de violência e nem apelou à violência. Ele era pacifista e era a favor da não violência, mas mesmo assim foi condenado à prisão perpétua e teve 27 anos na cadeia por causa disso. Ora bem, o que é a ética? Está aí escrito que a ética é a arte de viver de forma autónoma. Portanto, nós podemos definir a ética como um saber, é quase como uma ciência, que nos permite saber como é que podemos ser racionais na nossa vida, como é que podemos usar a nossa razão para fazermos as nossas escolhas e para alcançarmos os nossos objetivos. E então, as nossas ações serão boas, no sentido ético, se forem executadas de forma autónoma e se nós estivermos orientados para termos, digamos assim, uma vida completamente dependente da nossa natureza racional, da nossa racionalidade, da nossa capacidade de pensar e de analisar as situações e de tomar decisões com base nisso. Não quer dizer que as emoções não entrem também, também são importantes e hoje em dia não se separa a racionalidade das emoções, mas há aqui a ideia de que a nossa consciência é superior às circunstâncias em que nós vivemos. Podemos sempre ultrapassar os obstáculos e os problemas, encontrando formas mais profundas, se calhar, de resolver esses problemas, portanto, resolvendo-os. Quando eles são muito, muito difíceis, nós conseguimos ultrapassar esses obstáculos e alcançar uma vida melhor. Portanto, no fundo, há a ideia de que sem a ética as pessoas não poderão ter uma vida boa. Uma vida, aquilo que se chama a felicidade. Pode-se dizer, mas quem ganha muito dinheiro é que é feliz, mas se calhar há formas não éticas de ganhar dinheiro. E muitas vezes essas formas não éticas ou imorais ou que vão contra os princípios éticos não são boas e não geram verdadeira felicidade. Mas eu agora não queria estar a avançar por aqui, senão entramos aqui num moralismo, eu não gosto nada de moralismos. E então a ética assenta no questionamento. Portanto, as pessoas, se quiserem ser autónomas, têm que se interrogar, têm que se pôr em causa aquilo que lhes é dado, que lhes é apresentado na sociedade e na vida, para poderem pensar por si próprios e poderem, de facto, serem capitães da sua alma. E nós, enquanto seres racionais, ou capitães enquanto almas, a gramática é complicada. E, portanto, nós, sendo capazes de nos orientar, de seguir a nossa razão, nós vamos encontrar uma resposta para estas questões que se baseiam aí. Não vamos buscar fora. Por exemplo, as normas morais são justas. Isto aqui podemos ir perguntar onde quisermos, mas temos que ser nós a ver quais são as normas morais que existem na nossa sociedade ou que nos são impostas de fora e ver se elas são justas ou não. E como é que nós nos devemos comportar em relação a elas. É claro que, por exemplo, nós somos obrigados a obedecer às leis, mas há leis que são injustas. E há um artigo na nossa Constituição, que é o artigo 21, que fala do direito à resistência. Portanto, os seres humanos têm o direito, ou os cidadãos do nosso país têm o direito de resistir a leis ou a ordens das autoridades que não sejam justas. Mas essa resistência não pode ser violenta ou não pode pôr em causa os direitos fundamentais dos outros. Mas o Nelson Mandela não fez isso, ou seja,
não atacou ninguém, não feriu, não matou, mas foi contra as leis do seu país, porque e ele era advogado, ele não concordava com elas. Ou seja, antes de ser nomeado presidente, não é? Depois ele depois, como presidente, tentou vingar leis que fossem justas. Depois há outra questão aí muito importante, que é o que é o dever. Ou seja, é a questão fundamental da ética. Qual é o meu dever enquanto ser humano? Ou tenho deveres como ser humano ou não? E sabendo qual é o nosso dever como seres humanos, nós, se calhar, podemos resolver todos os problemas. Mas o grande problema é saber qual é o dever. Que dever é que nós temos que seguir? Ou que deveres é que nós temos? Nós vamos ter que aprofundar esta questão. Outra questão importante é esta. Há um critério de moralidade qual? Ou seja, há uma regra que nos permita fazer escolhas morais em todas as circunstâncias ou não? Uma regra universal. Nós vamos ver duas perspectivas, duas teorias que defendem critérios de moralidade diferentes para a ética, para as escolhas éticas dos seres humanos. Depois vamos ver isso. É o utilitarismo e a ética de Kant, que não é utilitarista, que assenta no dever, na ideia do dever. Depois iremos ver isso com mais calma. Depois há outra questão que também é muito importante, que é a questão do que é o mal. Até depois poderemos ver se há algum grupo que pode pegar nisto, que o tema do mal é muito, muito interessante e muito difícil de abordar, porque é tramado. E depois tem essa questão, como poderemos erradicar o mal, como é que nós podemos não só combater o mal, mas acabar com ele. Não sei se é possível, mas sendo ou não, depois já vamos ver isso com mais calma. Então, a ética, enquanto esta disciplina que nos permite pensar a fundo e questionar-nos sobre a vida e sobre o sentido da nossa vida, assente na nossa liberdade e na nossa autonomia, é extremamente importante esta ideia aqui, que a ética só existe porque nós somos pessoas, ou seja, somos seres livres e racionais. E depois fala aqui do determinismo radical. O determinismo radical é uma perspectiva filosófica que defende que o ser humano não é livre. Nós não vamos questionar isso, não vamos levantar nenhuma questão sobre isso, mas de facto nós podemos ver a partir do filme Invictus que nós somos livres. O determinismo não tem razão de ser, não pode ser defendido de uma forma profunda, porque de facto nós temos o poder de escolha. O Nelson Mandela não aguentou aqueles anos todos na prisão como aguentou, nem chegou às conclusões a que chegou depois, quando foi presidente, que o levaram a assumir o perdão como a principal linha de ação, em vez de se vingar de quem lhe fez mal e de quem fez mal ao seu povo, não é? Isso prova que, de facto, ele era livre. Ele teve a capacidade de pensar por si próprio, de analisar a situação de uma forma racional e de dar a volta por cima. Porque ele não estava a ser manipulado, não estava a ser condicionado pela realidade em que vivia. Ele vivia numa realidade que era negativa, que era difícil, mas ele enfrentou e conseguiu chegar a bom porto, digamos assim. Então, podemos dizer que a ética tem como uma das principais tarefas, que diz aí, eu não gosto de estar a repetir, a análise crítica das normas morais que existem nas sociedades. Ou seja, nós, enquanto seres humanos conscientes e autónomos, temos que analisar as ideias e as normas que estão em vigor na nossa sociedade. Há determinadas práticas que são injustas e não estão corretas do ponto de vista ético ou moral, no sentido pleno do termo. Por exemplo, há sociedades que discriminam homens e mulheres, portanto, consideram que os homens e as mulheres devem ter um tratamento diferenciado e muitas vezes de inferioridade, inferiorizam-se as mulheres. Em Portugal era comum até há pouco tempo os homens receberem mais do que as mulheres, mesmo fazendo o mesmo trabalho. Isto hoje em dia é ilegal. Mesmo assim, ainda a média de salários das mulheres é inferior à média do salário dos homens. Significa que ainda há, de alguma forma, discriminação de género.
Existem outros costumes, chamemos assim, que são negativos e que nós podemos pôr em causa. Depois, se calhar, iremos ver isso com mais calma, com mais profundidade. Mas o que interessa é agora avançarmos aqui para chegarmos a algum ponto importante. E então, o que é que acontece? É ética, os filósofos e os teorizadores da ética, portanto, os teóricos que aprofundaram a questão de saber se há critérios éticos que podem ser seguidos por todos os seres humanos, chegaram, de facto, à conclusão de que existem alguns princípios racionais que devem orientar a vida humana em todas as sociedades. E isso deu origem aos direitos humanos. Portanto, estamos a entrar aqui num tema que é muito importante e tem a ver com a cidadania, e vocês têm um trabalho em curso sobre isso, e tem a ver com esta ideia de que os seres humanos têm direitos que são intocáveis, que são fundamentais. E então, quem é que pela primeira vez expressou essa ideia? Não foram estes filósofos que pensaram pela primeira vez sobre isso, mas foram eles que formularam esses direitos de uma forma parecida com aquela que existe hoje, que são os filósofos iluministas do século XVIII. O iluminismo é um movimento cultural e filosófico que aparece em França no século XVIII e que depois se espalha por todos os países, por toda a Europa, e depois dá origem também aos Estados Unidos da América. A independência dos Estados Unidos foi muito influenciada por esta ideia de que existem direitos fundamentais e que os seres humanos são livres e devem viver de acordo com a sua vontade e não com a vontade de estranhos ou de outras potências. E então o iluminismo francês deu origem à Revolução Francesa, em 1789, que acabou com o regime da monarquia absoluta que existia em França, mas uns anos antes houve a chamada Revolução Americana, que foi a luta dos americanos pela sua independência em relação à Inglaterra. E então, quando foi declarada a independência, quando foram constituídos os Estados Unidos da América, a Constituição dos Estados Unidos aparece como a primeira grande declaração dos direitos do homem. E depois, na Revolução Francesa, porque isto é interessante porque foram os franceses, houve soldados franceses que foram para a América ajudar os americanos a conquistar a independência, porque a França era inimiga da Inglaterra, e depois, quando as tropas voltaram para a França, viram que em França não havia liberdade, e, portanto, vivia-se num regime totalitário, um regime que não dava aos indivíduos liberdade para serem autónomos, para terem uma vida de acordo com a sua razão. Porque o iluminismo consiste em quê? Consiste em considerar que todos os seres humanos são iguais porque são racionais e, portanto, deve-se cultivar a razão acima de tudo e então todas as pessoas devem ter acesso às aprendizagens fundamentais, por exemplo, devem ter acesso à cultura, devem aprender a ler e a escrever, devem ter uma educação de base e devem ter acesso às grandes teorias e aos grandes conhecimentos da humanidade. E por isso os filósofos iluministas também tiveram um projeto que foi extremamente importante e que hoje em dia nós encontramos na internet, que é a enciclopédia. Portanto, eles tiveram a ideia de criar uma coleção de livros, chamemos assim, que resumisse ou que apresentasse todo o saber que os seres humanos, que a humanidade tinha conseguido criar e conquistar ao longo da sua história. Hoje em dia temos a Wikipédia, que é a maior enciclopédia de todos os tempos e está sempre a crescer. Hoje em dia é imensa, tem muitas coisas que não são verdade, que estão mal feitas, mas também, a qualidade também vai melhorando. E há esta ideia de que a internet é o grande repositório de todo o saber e que os seres humanos devem ter acesso à internet de uma forma livre e o menos pesada possível em termos financeiros,
para que possam todos ser iguais do ponto de vista, digamos assim, do desenvolvimento da sua capacidade, das suas capacidades, não só da capacidade racional, mas de todas as suas capacidades. E então, quando os militares que estiveram na América a lutar pela independência vieram para a França, não gostaram, de facto, do que estava a acontecer, porque a sociedade francesa dessa época era uma sociedade extremamente injusta. Depois iremos ver isso, as diversas classes, a estratificação social no antigo regime em França. E depois aconteceu, de facto, em 1789, uma revolta generalizada que levou à queda do regime monárquico, da monarquia absoluta, que depois culminou na morte do rei. Foi condenado à morte e foi executado. E a ideia de que teria que haver uma sociedade democrática, uma sociedade em que todos os seres humanos fossem iguais. No entanto, há na Revolução Francesa um lema que é a igualdade, a liberdade e a fraternidade, que são os três grandes valores da Revolução Francesa, mas que a própria Revolução traiu, porque a Revolução depois descambou num período de terror em que houve muitas execuções, houve muitas pessoas que foram condenadas à morte. Depois teremos que ver isso com calma, mas, enfim, ficaria hoje por aqui nesta exposição, mas vamos ver, depois na próxima aula retomamos a partir daqui, e logo se verá como é que nós podemos aprofundar estas matérias. E, portanto, já agora, está aqui esta pergunta, mas isto já vai ficar para a próxima aula. Está-me a ouvir?